E esse é o único canal no YouTube que tem a Bíblia comentada versículo a versículo. Por isso, salve, salve, gente boa. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, que reinará para sempre. Vamos saber mais sobre isso? Não sabe não. Fica comigo até o final. Vamos junto. Agora, se você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, né? Clica aí rapidinho, tem um botão aí inscrever-me embaixo, pronto, você já vai estar inscrito. Eu recomendo clicar no sininho, porque clicando no sininho você vai ter dois grandes benefícios, né? Um é de ficar por dentro de tudo que acontece no canal, e o outro é que de segunda a sábado a gente está aqui às 6 da manhã com um lembrete, então essa notificação vai te lembrar da palavra de Deus e você vai se motivar a estar estudando a palavra de Deus. Nosso objetivo é estar sempre te aproximando, né? Se de tudo que a gente falar no vídeo você não entender nada, pelo menos ser lembrado de estudar a palavra de Deus já vai ser um grande adianto, né? Já vai ser de grande valia para a tua vida. Peço também aí, clica em curtir, comentar, compartilhar. Por que a gente pede isso? Quando você curte e comenta, o YouTube ele tem um algoritmo que ele entende que esse vídeo é útil e que ele pode ser mostrado para mais pessoas. Porque na realidade as redes sociais são tudo ferramentas de venda, né? Então o YouTube ele quer vender produto, ele quer ganhar dinheiro. Então quando ele entende que um vídeo é um atrativo para mais pessoas, ele vai avançando, ele vai ampliando o leque. Então quando você curte e comenta, você ajuda o canal a aparecer para mais pessoas. E quando você compartilha, você leva esse vídeo para pessoas que também vão curtir e comentar, mas que talvez não recebam essas notificações, essas recomendações ali do YouTube e do Google também, que aí aparece, né? Se você já percebeu isso, você fala uma coisa, você pesquisa sobre um determinado produto, começa a aparecer um monte de empresas, um monte de anúncios daquele produto só porque você fez uma pesquisa ali ou porque você clicou num vídeo, começa a aparecer mais. Então vamos nessa aí, Jesus decide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a gente vai fazendo a nossa parte e a gente vai se utilizando de todas as ferramentas possíveis e impossíveis. O texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 4. Então Romanos 1, versículo 4 diz assim: E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele só lembrando aqui, é sempre bom lembrar, a gente está separando aqui, porque cada versículo desse que tem muito ensinamento, tem muita coisa para a gente aprender, mas se você prestar atenção do versículo do 1 ao 7, isso faz parte de coisas que se completam. Então é muito importante que você assista os vídeos na sequência e não considere os vídeos de maneira isolada. Eu recomendo ainda assistir o vídeo referente à introdução da carta aos Romanos, para você entender um pouco ali do propósito, da data da carta. Então é muito importante você assistir esses vídeos na sequência. Antes da gente entrar a fundo nesse versículo 4, eu peço você mais uma ajuda aí que você pode estar fazendo para ajudar tanto o nosso canal quanto o nosso ministério, que é indo nesse QR Code que está aqui do lado, vai ficar aqui até o final do vídeo, ou na descrição do vídeo. Se você for na descrição do vídeo, você vai ver o primeiro link, vai abrir o mesmo menu, tanto o QR Code quanto o link abre o mesmo menu. E nesse menu você vai ter as opções de adquirir esses nossos livros. A capinha deles está aparecendo aqui do lado, e assim você vai estar ajudando também o nosso canal e o nosso ministério. Esses livros são sensacionais. O Quem Se Importa com Deus ele vai ajudar muito naqueles questionamentos. Por que acontece tragédia no mundo? Onde estava Deus quando aconteceu aquilo? Por que as pessoas de bem sofrem? Então esse tipo de questionamento, esse livro Quem Se Importa com Deus ajuda. E o Perca Peso Tirando a Trave do Olho ajuda a gente a lidar com o pecado do outro, né? Sabe, esses casos de escândalo, fulano cometeu um escândalo, o pregador, o pastor, está errado, pecou, o que eu faço, como eu lido com essas questões de escândalos e de pecados envolvendo o ambiente cristão ou o ambiente gospel, como alguns têm chamado aí. Esse livro Perca Peso Tirando a Trave do Olho, ele vai ajudar muito nesse sentido, e adquirindo o livro você vai estar ajudando o nosso ministério e o nosso canal, já que esse trabalho é totalmente independente, sem ajuda de nenhuma instituição. A única ajuda que eu tenho é sua. Então vamos junto? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai observar, e aí aqui eu vou pedir licença a você que nesse versículo 4 eu não vou trabalhar na sequência exata, porque existem algumas coisas que a gente precisa entender antes da gente entender se foi designado. Então, o versículo 4 ele começa com foi designado, e antes da gente explicar esse foi designado, a gente precisa entender os outros pontos que estão depois. É por isso que a frase que a gente sempre fala, né, Jesus Cristo, nosso Senhor, ou Jesus Cristo é o Senhor, ele se encontra nas mais antigas confissões da fé cristã. Em praticamente todas as confissões de fé, todos os escritos de pessoas desde a época da igreja primitiva, quanto dos primeiros concílios, sempre que você vê textos, ou que você lidar com textos ou livros escritos aqui nesses primeiros 5 séculos, 6 séculos, você vai ver muito essas expressões: Jesus Cristo nosso Senhor, ou Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Como Paulo fala aqui no versículo 4, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, que é o final do versículo 4. E vamos ler alguns textos para a gente entender melhor o que a gente está querendo dizer. Primeiro, João capítulo 20 e o versículo de número 28.
Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, fala assim: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé, ele vai falar isso, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, não é que eram duas coisas, mas ele estava atribuindo a Jesus tanto o senhorio. Lembra que sempre que a gente falar de Jesus como Senhor, que a gente se dirigir a Jesus como Senhor, precisa vir à sua mente o que a gente vem falando em vários vídeos aqui, se você vem acompanhando os nossos estudos aí, principalmente desde a Carta aos Hebreus, tanto na Carta aos Hebreus como aqui já nos vídeos em Romanos, a gente já falou também sobre isso. Sempre que você ouvir falar que Jesus ele é Senhor, ou sempre que você quiser falar, não, Jesus Cristo é o meu Senhor, tem que vir à sua mente a troca de gestão. Quem é que geria a tua vida antes, quem é que gera a tua vida agora. Então falar de Jesus como Senhor precisa envolver isso, você precisa ter esse entendimento. Antes eu era gerido pelas minhas vontades, concupiscências, pelos meus desejos da carne. Antes eu me atraía e eu me envolvia com tudo que era relacionado aos desejos e vontades da minha carne. E agora eu sou guiado pelas vontades do Espírito e pela vontade de Deus. É aquele doulos que a gente falou lá no versículo 1 de Romanos, quando Paulo se identifica como doulos, como servo, que é aquele que já não faz a própria vontade, mas faz a vontade do seu Senhor. Então, toda vez que fala em senhorio de Jesus, tem que falar em troca de gestão. Vamos dar mais uma lida em outro texto, Atos capítulo 2, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, ele é aquele que assume a gestão da nossa vida, que assume a direção da nossa vida, e ele é o Messias prometido, como Paulo já falou aqui na carta aos Romanos, que a gente viu nos 2 últimos vídeos. Ele é aquele prometido nas Sagradas Escrituras, ele é o centro, o cerne do Evangelho anunciado desde o Antigo Testamento. Mais um texto, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que a salvação vem pelo entendimento de que eu confio plenamente, que a gente só faz essa troca de gestão, de parar de ser voltado, de se dedicar, de ter a vida completamente dedicada às coisas da carne, às coisas materiais. A gente fala coisas da carne, não é só coisa relacionada a sexo. Tem muita gente que só associa coisa do sexo, mas pode ser também a ganância, o poder, o dinheiro, coisas materiais também. Tem gente que é só dirigido por isso e não se lembra de evangelizar, não se lembra que precisa falar de Jesus, não se lembra que as pessoas precisam de salvação, não se lembra que ele mesmo precisa de salvação, que precisa estar em contato com Deus diariamente. Tem gente que não ora todo dia, tem gente que não lê a Bíblia todo dia. Isso é um sintoma de que a gestão ainda está na carne. A carne, as vontades, desejos e concupiscências ainda estão dirigindo a vida da pessoa. Quando a gente entende que Jesus precisa dirigir a nossa vida, a gente lê mais a Bíblia, a gente busca mais em oração, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente vai estar na eternidade com Deus. Como nós vamos passar a eternidade com um desconhecido? Então comece a conhecer Deus agora, antes de ir para a eternidade. Porque não tem como passar a eternidade com alguém que você não conhece. Então começa a estreitar esse relacionamento através do estudo, não só da leitura, mas do estudo da Palavra de Deus e da oração diária. Tem que ser pelo menos 3 vezes ao dia. É só você ler o livro de Daniel, capítulos 6 e 7. Um outro texto também interessante é Filipenses 2, versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11, que fala assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que toda língua precisa confessar? Porque precisa demonstrar para Deus com atitudes que ele trocou de gestão e que Jesus agora é o Senhor dele. Se quiser saber mais sobre esse texto de Filipenses, tem uma playlist aí no nosso canal, playlist chamada Filipenses, que tem toda a carta aos Filipenses, versículo a versículo comentado, e você vai conseguir entender mais sobre isso. Então esse versículo 4, como nós falamos no vídeo passado, juntamente com o versículo 3, que foi o tema do último vídeo, né, do vídeo anterior a esse, vão falar da pessoa e da natureza de Jesus. O Jesus 100% humano, que é o versículo 3, que vai trabalhar, e por isso Paulo vai trazer à tona e vai trazer a lembrança, a descendência de Davi, trazendo para o Jesus carnal, trazendo para o Jesus humano, que ele nasceu na descendência de Davi, ele era da tribo de Levi. Aliás, a gente viu isso na carta aos Hebreus, né? Jesus ele tem esse aspecto que ele tem, na sua ascendência, ele tem tanto a tribo de Levi quanto a tribo de Judá. Então ele é o leão da tribo de Judá, trazendo a lembrança através de Davi, mas a gente viu que Arão, por exemplo, era casado com alguém que era da tribo de Judá. Então Jesus ele tem na sua linhagem, ele tem no seu sangue, tanto a tribo de Judá quanto a tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal. Se você quiser saber mais sobre isso, vai na playlist aos Hebreus que a gente comenta a respeito disso daí, você vai entender melhor isso que a gente está falando. E Jesus era 100% humano, dessa linhagem de Davi, da tribo de Levi e da tribo de Judá,
e ele era também divino, que é o que o versículo 4 vai trazer para nós, que ele era divino, por isso o versículo 3 fala segundo a carne, e o versículo 4 vai falar segundo o Espírito de Santidade, que em alguns casos aqui na carta aos Romanos, Paulo vai falar Espírito Santo ou Espírito de Deus, que Paulo está se referindo à mesma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade. Então você vai ver nitidamente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Terceira coisa que a gente vai observar, ao mesmo tempo que há um contraste, há um complemento de naturezas. Assista o vídeo anterior que a gente falou sobre isso. Então, tanto o humano quanto o divino haviam sido prometidos. Então, só para a gente complementar o que foi falado no vídeo anterior, não é apenas o Jesus Cristo, descendente de Davi, que havia sido prometido, mas o Jesus também divino, esse aspecto divino, esse aspecto do Cristo. Vamos ver alguns textos? Primeiro, Isaías, capítulo 9, versículo 7. Isaías, capítulo 9, versículo 7, fala assim: para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quando está falando de paz sem fim, quando está falando de um governo para sempre, quando está falando de um reino para sempre, está falando já do Jesus divino, porque aí o Jesus humano tem um limite entre nascimento e morte. Então, toda vez que está falando de seres humanos, está falando de realizações em vida aqui na Terra, que compreende o tempo que vai do nascimento até a morte. Agora, quando está falando da eternidade, já entra o aspecto do Jesus divino. É aquele Jesus que lá no livro de Apocalipse ele vai retornar e ele é anunciado que ele virá então para reinar. Então aqui já é relacionado ao Jesus divino. Outro texto também, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 fala: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse capítulo 4 é muito importante de Hebreus, você estudar também versículo a versículo. Então vai lá na playlist dos Hebreus e estuda esse capítulo 4, que você vai ver muitas informações dessas que nós falamos a respeito de Jesus Cristo. Já tem aí, a gente já tem vídeo disponível e vai ajudar muito a você a entender todo esse aspecto do Jesus divino, do Jesus eterno, do Jesus que é Senhor. Para que a gente consiga fazer essa troca de gestão, eu preciso confiar que eu estou entregando a minha vida. Olha, Jesus, eu estou deixando, lembra de Pedro? Pedro ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, nós largamos tudo, nós abandonamos tudo, nós desprezamos tudo e viemos atrás do Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Pedro ele vai falar: Senhor, nós não temos mais nada, nós largamos tudo pelo Senhor. Então o que Jesus está falando ali, o que a Bíblia traz para nós, o que Pedro vai também exemplificar para nós, sempre que fala deixe tudo, largue a sua cruz, né? Eu estou deixando alguns textos aqui que você pode dar uma pausa aí, dar uma conferida na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala, seja Jesus ou seus discípulos, está falando dessa troca de gestão. Você precisa abandonar a tua vida no pecado, o teu direcionamento para as coisas da carne e substituir pelo Senhor. Por quê? Porque eu posso confiar nele. E o que Paulo está falando aqui no primeiro capítulo aos Romanos, versículos de 1 a 7, é que há essa trindade, houve todo um plano desde o Antigo Testamento, desde o início ele foi prometido, e ele virá, e ele voltará para ser o Senhor, e ele vai reinar para todo sempre. É essa essência de evangelizar. Não se evangeliza, não se pode dizer que o que eu estou fazendo é evangelismo, se eu não estou anunciando o reino de Jesus e a vinda do seu reino. E aí a quarta coisa que a gente vai observar, voltando lá para Romanos capítulo 1, a gente vai observar o seguinte: por isso é que o versículo 4 começa: e foi designado Filho de Deus. Então o que Paulo está querendo dizer quando ele está dizendo que foi designado? É que Filho de Deus, porque ele foi o único na história a preencher todos os requisitos para ser esse Filho de Deus. É por isso que João vai falar no capítulo 1, versículos de 1 a 14, também no capítulo 3, ele vai falar que não são todas as pessoas que são filhos de Deus, mas aquele que faz a vontade. Por quê? Quando você reconhece Jesus como Senhor da tua vida, você se torna um com Ele. João, o Evangelho de João também, capítulos do 15 ao 17, aí a oração, Jesus vai orar nesse sentido. Que todos sejam um, que todos sejamos um. E como que a gente é um em Jesus? Quando a gente faz a troca de gestão e agora a nossa vida está completamente entregue a Ele. É Ele quem nos carrega, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva, quem traz a gente para cá e para lá, e a gente confia nele e a nossa vida está nele. Então, em Jesus, eu posso ser chamado Filho de Deus, porque ele foi o único que preencheu esse requisito. E quando está falando que foi designado Filho de Deus, por causa da sua obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos dar uma lida em alguns textos? Efésios capítulo 1, versículos de 21 a 23. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículos de 21 a 23, vai falar assim: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro,
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, Cristo é um com a igreja porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Para que eu seja um com Cristo, eu preciso pertencer a esse corpo. E para eu pertencer a esse corpo, eu preciso reconhecer que aquela cabeça é que dá as diretrizes, é que dá as ordens. Então, agora eu entro nesse corpo. Ninguém entra no corpo de Cristo se não trocar de gestão, porque você ainda está no corpo do mundo, você ainda está sujeito às coisas desse mundo, você ainda está satisfazendo a tua carne. Então o corpo que precisa ser alimentado, nutrido, e pelo qual você vai empenhar a tua vida é o teu corpo, e é o corpo do trabalho do diabo, ainda que você não reconheça, mas ao dar as costas para Cristo, a pessoa está reconhecendo e está trabalhando pela obra do diabo. Então a gente precisa dar as costas para a obra do diabo, para a nossa carne, para o nosso próprio eu, e entrar no corpo. Então aí sim eu sou um com Jesus e nele eu posso ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu todos os requisitos. Vamos dar mais uma lida aí. 1 de João 4, versículos 2 e 3. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 2 e 3, fala assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, eu preciso fazer essa gestão para que esteja em mim seja o Cristo, seja o Espírito de Deus, seja o Espírito Santo, e não aquele Espírito que está no mundo. Então, quando eu não aceito o Espírito Santo e eu não me dedico a Jesus, ainda que eu não, imagina, eu sou uma pessoa boa. Tem o pastor Pedro Vux, que é nosso pastor de mocidade da Igreja de Atitude, ele fala muito isso. Cara, é gente muito boa, mas não é salvo. Então, não é nada. Então a gente precisa entender isso, que eu posso parecer muito bom, mas sem Jesus eu não sou filho de Deus e eu não estou salvo. Só um lembrete que tanto a carta aos Efésios quanto as 3 cartas de João tem playlist aí no nosso canal para você estudar versículo a versículo. Qualquer dúvida relacionada às cartas de Paulo aos Efésios, Gálatas, Filipenses, as 3 cartas de João, tem uma playlist para cada carta dessa para facilitar a tua vida, para você aprender mais ainda. Assim como também Apocalipse, também tem uma playlist aí. E a gente vai ler Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 14. Apocalipse 5, de 1 a 14 fala: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então Jesus, ele foi designado Filho de Deus por causa do seu sangue, por causa da sua morte, por causa do que ele fez, por causa da sua obediência, por causa do seu sacrifício. Então Jesus não se auto-intitulou, ele conquistou esse direito de ser Filho de Deus, porque o Jesus humano, que era tão frágil, tão fraco como qualquer ser humano, venceu o pecado, venceu a morte, e por ele não ter pecado, ele conseguiu essa vitória sobre a morte e a sua ressurreição
nos dá a garantia da nossa vida eterna e de que a gente pode confiar plenamente nele, porque eu não estou acreditando em alguém que foi vencido pela morte. A pior coisa é você ter um Deus que foi vencido pela morte. Teu Deus, você visita lá o túmulo e você vê a ossada do teu Deus. Então a pior de todas as coisas é a morte. Dinheiro, a gente trabalha, conquista, ganha-se, perde-se. Saúde, quem garante que a gente vai ter para sempre? Um dia vai ser preciso acontecer alguma coisa para a gente partir desse mundo. Então a gente não tem garantia de nada nessa vida. A única coisa que a gente precisa de garantia é após essa vida, é para a eternidade. E o único digno de garantir essa vida na eternidade foi Jesus Cristo, porque ele foi designado Filho de Deus. E sobre ele para essa dignidade, essa honra, esse poder, o domínio, porque ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. Para terminar, querido, é declarado Filho de Deus na encarnação e Senhor na ressurreição. Jesus Cristo ele foi então declarado Filho na encarnação, porque ele encarnou, ele foi declarado Filho de Deus. E porque ele venceu a morte, ele foi declarado Filho de Deus. Agora, porque ele ressuscitou, a gente pode considerá-lo como Senhor. Tanto o seu nascimento, que a gente vai ver nas Escrituras, quanto a sua ressurreição no mesmo Espírito. Paulo vai falar sobre isso também, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulos de 12 a 14. O Espírito ele é o mesmo, e ele precisa ser o mesmo, porque ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito desse mundo, ou é o diabo, ou são as concupiscências, coisas desse mundo. Se eu troquei de gestão, o Espírito tem que ser o mesmo que há em Jesus Cristo. É por isso que os objetivos de quem está em Cristo são os mesmos, são iguais, são coincidentes. É por isso que você vai ver pessoas aqui no Brasil, na Austrália, na China, na Índia, no Oriente Médio, você vai ver pessoas com o mesmo objetivo, querendo evangelizar, querendo salvar outras pessoas. Por quê? Porque estão sendo guiados pelo mesmo Espírito. Então o mesmo Espírito não pode falar coisas diferentes, nem se contradizer. Então, quem está em Cristo vai sempre querer que outros sejam salvos. Então a gente vai finalizar com 3 textos. Eu queria ler Salmo, capítulo 2, versículo 7. Livro dos Salmos, capítulo 2, versículo 7, fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mas está falando aqui, eu declararei. Quem é guiado pelo mesmo Espírito, quem trocou de gestão, quem tem dentro de si o mesmo Espírito de santidade que havia em Jesus Cristo, quem agora faz parte do corpo, quem agora é filho de Deus junto com Jesus Cristo, tem que ter os mesmos objetivos e a pessoa precisa declarar para si mesmo, nem para Deus, para si mesmo. Eu declararei, eu proclamarei o decreto do Senhor. Por onde eu for, por onde eu passar, eu sempre vou anunciar a Jesus Cristo como Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, fala assim: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Eu lhe serei por pai. Então, quando a gente faz essa troca de gestão, agora a gente tem um pai. Então, para finalizar, o terceiro texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Hebreus, capítulo 1, versículo 5 fala: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Ou seja, os 2 textos que nós lemos, do Salmo 2 e de 2 Samuel 7, 14, sendo citados aqui em Hebreus. Então você vai lá na nossa playlist em Hebreus, capítulo 1, estuda o versículo 5 e os outros vídeos que são mencionados também ali, para você ter uma compreensão maior sobre isso. Então a ressurreição de Jesus nos garante um senhorio de alguém que é tremendamente poderoso. E que não só isso, mas que um dia ele voltará e ele reinará para todo sempre. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.